Olá, turma, tudo bem? Mais uma vez aqui para uma aula virtual de Química. No caso, Química do segundo ano, a Físico-Química. Mas antes, vamos lembrar de ir no canal da escola, curtir os vídeos postados pelos professores de vocês, feitos com tanto capricho. Se vocês não se inscreveram no canal da escola, se inscreve e aproveita para assistir os outros vídeos de outras disciplinas, de outras turmas, explora o canal, conhecimento nunca é demais, não é mesmo? Dando continuidade ao assunto da fisicoquímica, onde a gente revisou nos primeiros encontros e aulas as grandezas físicas, as unidades de medidas, as conversões, as notações científicas, que são ferramentas da matemática para que a gente possa entender melhor a química no aspecto quantitativo, que até agora vocês visualizaram essencialmente o aspecto qualitativo. A gente vai dar agora sequência nesses nessas nuances aí de uso das ferramentas da matemática, ferramentas de cálculo, conhecimentos da física, para entender melhor a química, a sua excelência de qualidade e quantidade, que é o que a gente chama de físico-química, tá certo? Com isso a gente então vai para as grandezas químicas, né? As grandezas químicas que basicamente também vão demandar esses conhecimentos básicos de matemática, né? De cálculos químicos, no caso, tá certo? As grandezas químicas, elas, assim como tudo que está relacionado à química, vai objetivar o entendimento de como todas as coisas se formam, né, como se transformam e o que está à nossa volta em nós mesmos, não é verdade? Para que a gente possa pensar, portanto, na quantificação dos compostos, de como todos se formam, do aspecto quantitativo, a gente tem que analisar que os materiais, as substâncias, elas vão se formar e transformar em quantidades bem definidas. Essas quantidades, elas podem ser consideradas em termos de massa, né? Ou seja, em termos de quantidade realmente de material especificamente, que é uma propriedade da matéria, que a gente, né, visualiza bem, especialmente em propriedades da matéria na química geral do primeiro ano, com a ajuda aí da física. E agora no segundo ano, a gente traz isso para uma aplicação, né? Especialmente de maneira prática. Então, a massa dos materiais, né? Em termos daquilo que está mais próximo do que a gente está acostumado, seria a massa em grama, em quilograma, né? Então, você vai lá, mede 1 quilo de água. Não meça 1 quilo de água, porque normalmente, o que é que você mede? Você mede o volume de água. Você mede o volume de água líquida e de tudo que é líquido. Porque você está acostumado a sempre associar o volume com o que é líquido. Mas, na verdade, o volume é outra propriedade, né, que está relacionada agora com o espaço ocupado da matéria, dos materiais. Então, a gente, para analisar as grandezas químicas, a gente tem que lembrar desses conceitos: massa, volume, e atrelar isso aos conceitos da formação das substâncias, vistos lá no primeiro ano, como o conceito de massa atômica. Se a gente pensar na massa atômica, a massa de um átomo, né, especificamente, algo extremamente pequeno, a gente diz que isso está relacionado com algo um pouco mais complexo de se entender, que é a unidade de massa atômica. E por que eu estou resgatando isso? Para a gente chegar numa unidade de medida mais nova para nós, que nós estamos acostumados a saber, ter uma noção de o que é uma grama, né, o que é 1 quilo, porque a gente compra a mortadela, a gente compra o feijão, nessas unidades. Mas a gente está relacionando sempre isso com a massa, que a gente até às vezes usa o termo errado, peso. Mas em relação à composição, se os materiais, as substâncias são formadas por moléculas, as moléculas são formadas por átomos,
E como eu meço isso? Como eu meço os átomos, as moléculas em unidades, 2, 3 átomos? Se a gente pensar que é algo extremamente pequeno, então 2, 3 átomos ainda continua sendo muito pequeno. Então você tem que ter uma unidade que contempla esse universo extremamente pequeno, que é o das partículas. E para isso surge então uma unidade nova, que é a unidade chamada mol. Então, mol é uma unidade, assim como quilograma, como grama, né, como quilômetro, né? Mol é uma unidade, mas é uma unidade para quantificar matéria. Matéria é formada por quê? É o que forma as substâncias, os átomos, as moléculas. E aí, a partir do mol de moléculas, mol de átomos, mas ainda não estou conseguindo entender. Um mol de átomos é quanto? Aí se descobriu então um valor para se chegar a uma relação de algo tão pequeno com um valor próximo do exato. Esse valor, como o cursor aqui que eu estou mexendo, é o constante, a constante ou o número de Avogadro. Corresponde a um valor que, arredondando, dá 6 vezes 10 elevado a 23, ou, para ser mais exato, 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, um mol de qualquer coisa, assim como uma dúzia vale 12, né? Meia dúzia vale 6, uma centena vale 100 de qualquer coisa, um mol vale 6,02 vezes 10 elevado a 23. Para ser mais preciso, 6, né? Para ser, né, arredondar para efeitos de conta, 6 vezes 10 elevado a 23. Então, um mol de formiguinhas é 6 vezes 10 elevado a 23 formiguinhas. Um mol de cadeiras é 6,02 vezes 10 elevado a 23 cadeiras. E um mol de átomos, 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. É um valor em notação científica. Esses 23, se você botar todos os zeros que correspondem a esses 23, vai dar um número enorme, porque está expressando algo extremamente pequeno. E aí a gente chega na massa molar, que é onde eu quero chegar aqui. A primeira das grandezas químicas que a gente vai aprender a calcular. Então, a massa molar, a massa molecular, é exatamente uma relação daquilo que eu já conheço, são os valores em massa, em grama, em quilograma, né? Ó, em massa, valor que eu já estou acostumado, próximo à minha realidade, ou um valor que eu não estou acostumado a usar, que é algo extremamente pequeno, que é molécula, átomo. E como é que eu relaciono? Porque a massa molar ou a massa molecular, ela vai analisar a composição da molécula, a fórmula, ou seja, os átomos que se juntam para formar determinada molécula, e atrelar isso à grama. Então, a massa molar de uma substância vai ser exatamente, ou massa molecular, vai ser exatamente um valor que você vai corresponder à quantidade de gramas em 1 mol de moléculas, ou seja, em 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas, certo? E para efeitos práticos, como é que eu faço isso? Como é que eu relaciono, então, esse conceito de mol, né, com a massa molar? Vamos aqui levar um exemplo. Depois eu posso fornecer esse material aqui para vocês. Eu fiz nesse formato, nesse sistema, porque assim a gente tem ilustrações diferentes. Aqui, por exemplo, CO2. CO2 é o gás carbônico. Significa dizer que ele tem um carbono, um átomo de carbono, mais 2 átomos de oxigênio. Né? A massa molar do gás carbônico vai ser dada pela quantidade de átomos que tem em cada molécula de gás carbônico, que é um átomo de carbono, vezes a massa atômica do carbono, que é 12. Então, 12 vezes 1. Mais, já que o gás carbônico é composto pela soma de tudo,
a massa atômica do oxigênio, né? 16, vezes os 2 átomos de oxigênio. Isso vai dar um valor de 44. Quando você calcula isso, então você está calculando e transformando em massa, relacionando em massa em gramas com o conceito de mol. Então, o que você calculou aqui? Você calculou que 1 mol de molécula de gás carbônico equivale a 44 gramas de gás carbônico. Então, se você pesa lá 44 gramas de gás carbônico, você pode ter certeza que ele tem 1 mol de moléculas de gás carbônico. Ou seja, tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de gás carbônico. Se a gente fizer essas contas para a água, o que é que vai acontecer? A água, ela tem a fórmula H2O, né? H2O. Significa dizer que para a água eu tenho 2 átomos de hidrogênio vezes a massa atômica de hidrogênio, que é 1. Isso aqui vai dar 2. E tem um oxigênio vezes a massa atômica de oxigênio, que é 16. Isso vai dar 16. O resultado vai ser 18 gramas por mol. Ou seja, quando eu calculo a massa molecular da água e dá 18 gramas por mol, significa dizer que se eu pesar 18 gramas de água, pode ter certeza que ali tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Ou seja, a massa molar é um valor que você precisa conhecer a fórmula molecular da substância. As massas atômicas eu não preciso decorar porque elas estão lá na tabela periódica, e no vestibular elas vêm na tabela periódica. E eu converto isso em um valor de gramas relacionado com 1 mol de molécula. Sempre vai ser 1 mol de moléculas, João? Sempre vai ser 1 mol de moléculas. Esse conceito é um conceito que a gente vai precisar revisar, praticar, para que a gente avance nos próximos assuntos. Por isso, eu vou pedir para que vocês façam uma revisão desses conceitos, pesquisem mais, para que nas próximas aulas a gente gere dúvidas e possa exercitar, tá certo? E no mais, eu agradeço a presença de vocês. Vou aqui solicitar que vocês então façam essas pesquisas, que vocês façam essas pesquisas para que vocês avancem nos estudos e tirem as dúvidas com os seus professores, tá bom? Um abraço, obrigado e até mais.